E aí pessoal, eu sou José Ortiz, hoje dia 28 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT, hoje alta de 0,42%, deixou este candle aqui que mostra até um pouco de continuidade, né, desse movimento. Então vocês veem um candle muito forte ontem na venda, um candle que engolfou 3 dias, né, e hoje um candle aqui com volume um pouco mais baixo, pode inclusive ser um gift aqui nesse ponto. Pelo semanal, comentei ontem, né, na verdade, anteontem eu tinha comentado que deveria ser esperado, né, o fechamento da semana para observar como é que o preço aqui do índice futuro se comportaria junto a essa resistência dos 122.800. Ontem deixou uma sombra bem expressiva e hoje a continuidade aqui desse movimento, né, encerrando aqui a semana, deixou engatilhar aqui um trap. O trap seria o quê? Seria uma armadilha, né? Então os compradores achando que aqui vai romper, depois entra a força vendedora, os compradores também já fazem um pouco de realização do lucro e deixa este candle aqui um pouco mais feio, né? Justamente em cima de uma resistência importante. Então, aqui é um ponto importante para acompanhar. Caso perca a mínima aqui deste candle, ativaria um trap no tempo gráfico semanal. E o alvo desse trap aqui é na casa dos praticamente próximo aqui a 80 e a média de 20, próximo aos 112 mil. Então esse aqui seria o alvo caso confirmasse também. Em relação ao Ibovespa, Ibov hoje alta de 0,16%, segurou aqui próximo à média de 9, a média de 3 aqui próxima também. E pelo semanal, deixa o mesmo cenário que o índice futuro, então vocês veem aqui que nesse ponto tentou, na verdade a gente pode até considerar que ele tentou ganhar esses 2 pontos aqui, né? Então tentou ganhar também essa região com esse candle aqui desta semana, tentou superar tanto essa região aqui quanto esta e não conseguiu superar a resistência, deixou um candle muito feio. Então aqui os vendedores entraram de uma maneira um pouco mais expressiva, um pouco mais forte, deixou muita sombra aqui superior no candle. E caso perca a mínima desta semana, ativaria também um trap de venda no tempo gráfico semanal, que tem como alvos 113.180. Então, esse aqui é o movimento esperado e a ativação aconteceria apenas na perda da mínima, tá? Então, por enquanto, não há setup de venda aqui no Ibovespa. Outro ponto interessante, na verdade já havia feito um pouco aqui, que seria o que o estocástico apontando para baixo. Acho que no tempo gráfico diário já fez, né? Então aqui estocástico nessa região apontando para baixo, mostrando aqui uma região de sobrecompra e topo de figura gráfica, né? Então geralmente é um sinal para uma correção. Próximo ativo, JBS/JBSS3, hoje subiu 2,21%, a maioria dos frigoríficos subiu hoje bem, né? Então aqui vocês veem o volume não foi tão expressivo, o ABV segue aqui da mesma forma e eu comentei que poderia ativar um Joy de Napoli, por enquanto não ativou, então esse aqui é um ativo que segue, a gente tem aqui um trap nele, né, de compra, então segue aqui o movimento. Por enquanto, aqui vocês veem o trap de JBS, né? Então essa região aqui tentou perder essa região, esses fundos aqui anteriores. O candle de junho superou o alvo dos R$ 23,35. Próximo ativo de hoje, Marfrig. Marfrig é um ativo que segurou aqui na região de 61,8. Então tem vários ativos aqui que eu vou comentar hoje também estão no mesmo cenário, no mesmo setup. Tocou aqui na região de 61,8, mas ainda faltaria confirmar, tá? Pelo diário já tem operação, mas pelo semanal seria na superação deste candle aqui desta semana. Então seria caso superasse aqui os R$ 7,24, deixa eu ver aqui a máxima do candle dessa semana, fica um pouco mais simples. A máxima foi R$ 7,22, então a partir dos 7,23 confirmaria que esse movimento ativaria 61,8 de compra em Marfrig. Próximo ativo, Açaí 3, é um ativo que tinha dado uma puxada boa, né? Ontem vocês viram que abriu com gap, chegou a andar bem, depois devolveu, hoje já deixa um candle um pouco mais feio aqui nessa região, e um ponto importante para segurar o preço é justamente aqui nessa região aqui do gap, né? Tem uma zona de força, mas o candle que deixou mostra força vendedora, que é um ponto um pouco mais complicado.
Um outro ponto que eu havia comentado ontem seria justamente essa retração de meio a 1,8 de venda aqui nesse ponto, bem como uma média de 80. Então, se a gente pensar que segurou aqui em cima no dia de ontem e hoje ocorreu a perda, aqui já poderia inclusive já ser pensado em uma venda, né? Mas aqui é uma situação bem complicada, porque a gente também tem uma retração de meio 1,8 no semanal que jogaria mais para cima. Então aqui, quem não estiver posicionado, interessante esperar um tipo de confirmação. Próximo ativo de hoje, Itaúsa, ITSA4, um ativo que hoje subiu 1,34%, candle com volume bem abaixo da média hoje, então vocês veem aqui que foram 8 dias com volume bem acima da média. Aqui na terça-feira também teve um dia com volume muito acima, que não havia deixado um candle tão expressivo. É um ativo que tem ativado um trap de venda no diário, entretanto o ABV muito forte, então é um ativo que para vender seria aconselhável até um outro setup. Então, por exemplo, ativou aqui o trap e deixa aqui engatilhado uma retração de meio 1,8 ou um Joe de Napoli, deixa o movimento um pouco mais confiável, né, para essa queda. Próximo ativo, Camil. Camil é um ativo que eu tenho monitorado, né, hoje subiu 0,83%, o volume diminuiu muito, então esse volume aqui não me anima. E tem uma divergência no BV, está aqui dentro de uma consolidação, por enquanto, nada em Camil. Próximo ativo, Lojas Renner, ativou aqui embaixo uma retração de meio 1,8, setup de compra. E agora, assim, depois que confirmou, deixou um pouco mais de briga, né? Pelo semanal, deixa eu colocar aqui no semanal, acho que fica um pouco mais interessante. Pelo semanal, vocês veem aqui o tipo de cenário que ficou, né? Então, segurou aqui próximo, pelo diário fica melhor, inclusive. Deixa eu voltar aqui. Pelo diário, vocês veem aqui esse movimento. Então foi desse movimento aqui a retração de meio 1,8. Quando houve aqui a superação, que confirmou, e vocês veem que já ficou um pouco travado aqui o preço, né? Os últimos 4 dias volume bem abaixo da média, apesar de uma boa divergência no ABV. O que pode ocorrer ainda nesse ativo é talvez vir aqui de novo testar aqui esse ponto para ir ganhar um pouco mais de força. Pelo tempo gráfico diário, vocês veem muita confusão aqui nas médias. Média de 80, de 9, de 20 e a de 3 aqui, todas muito próximas. Próximo ativo, Suzano, SUSB3, é um ativo que, para mim, tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, deixa eu arrumar aqui esse ponto. Pode estar deixando aqui, pelo tempo gráfico diário, esse padrão. Então seria isso aqui, mas ainda faltaria romper aqui essa linha de pescoço, né? Então, por enquanto, aguardar. O ABV deu uma melhorada, o volume que não me anima muito. Deixa eu ver aqui o mensal. O mensal também havia deixado um trap aqui nesse ponto em abril. Deixa eu ver se já chegou aqui no alvo. Ainda faltaria, seria aqui praticamente no topo aqui desse canal, seria R$ 55,25. Próximo ativo de hoje, BRFS3, é um ativo que havia deixado um trap, eu comentei ontem que ativou no dia de ontem, não estava gostando muito do OBV, o OBV tinha uma divergência de baixa, então vocês veem aqui o OBV aqui nesse ponto e ponto semelhante, o OBV estava bem abaixo. Esse aqui é um ponto que não me anima muito, mas comentei também que o volume estava interessante e hoje subiu 7%. Então, um trap que está andando, deixa eu ver inclusive se já chegou no alvo. Chegou, bateu no alvo hoje do trap, seria os R$ 9,38, bateu em cima, já segurou um pouco. Então, uma compra assim que em nenhum momento ficou negativa, né? Só ontem que ficou praticamente um gift, volume bem abaixo e hoje subiu com força. Próximo ativo, V23, é um ativo que também tem uma divergência no BV, o volume hoje foi bem abaixo e subiu só 0,38%. É um ativo que eu tenho acompanhado, se deixa algum tipo de setup, mas por enquanto nada também. Próximo ativo, Minerva, BIF3, é um ativo que havia ativado uma retração de meio 1,8, uma compra, aqui nesse ponto na superação do candle 134 ativou. E, por enquanto, também está deixando aqui esse cenário no semanal.
Então vocês veem aqui esse movimento de alta, a retração e o candle que deixou justamente em cima dessa retração. Caso haja superação aqui deste candle, próximo aos R$10 e... confirmar aqui. R$10,13, confirmaria, daria uma entrada stop abaixo desse candle 30, o alvo pelo menos aqui, esses R$11,52, já projetando também os próximos alvos, né? Então a gente projetaria o primeiro alvo mesmo nos R$13,71, caso confirme, é claro. Próximo ativo, Pets. Pets é um ativo que subiu bem hoje, subiu 2,73%. É um ativo que tem recuperado nesses últimos dias. O dia de ontem teve volume bem acima da média. E o OBV já mostra uma divergência de alta. Então aqui, OBV aqui nesse ponto, preço abaixo, OBV acima. Então a gente tem aqui uma divergência nesse OBV. E deixa eu ver pelo semanal. Tinha uma retração de 1,8 aqui nesse ponto, mas só confirmar. Puxando aqui desse movimento, segurou aqui próximo, né? Então já havia inclusive deixado aqui um setup no semanal de compra, brigou novamente aqui próximo à retração de 1,8 do movimento, deixou o movimento um pouco mais forte e o volume acima da média, então interessante. Último ativo de hoje, Vale 3. Vale hoje despencou, caiu quase 4%, né? Então um movimento muito forte aqui para baixo. É um ativo que vinha dando sinais de recuperação. É um ativo que por pouco não deixou uma entrada de Joy de Nápoles, né? Então eu estava acompanhando aqui esse ativo, não deixou, acho que foi aqui, estava deixando, não superou aqui este candle. Superar seria uma compra com stop aqui no fundo. Teria andado bem, né? Mas não ativou, então não fiz entrada. E depois andou bastante, segurando agora. Inclusive, tem segurado muito aqui nessa região, né? Então pode ser até um tipo de uma consolidação dentro de outra. Seria mais ou menos isso. Então pode ficar aqui dentro desse setup. Acompanhando o estocástico, vocês veem aqui, segurou justamente neste ponto. Então, um ponto importante para comprar Vale seria próximo aqui esse suporte nos R$64, ou mais embaixo ainda, que seria aqui próximo aos 62. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Curtam o vídeo e comentem. Valeu!